do Instituto Datafolha, que mostra o crescimento da rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. Chegam agora as informações com Carlos Alberto. Novas pesquisas políticas mostram como podem ser as eleições em 2022. Nova pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e divulgada nesta quinta-feira mostra que a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro atingiu o pior índice desde o início do mandato. De acordo com o levantamento, 51% dos eleitores classificaram o governo como ruim ou péssimo. A taxa antes era de 45% no questionário aplicado em 11 de maio e 32% em 8 de dezembro do ano passado. A taxa de ótimo ou bom manteve-se estável em 24% desde maio. Já a porcentagem de regular foi de 30% para 24%. A pesquisa foi feita presencialmente nos dias 7 e 8 de julho, com 2.074 pessoas acima de 16 anos em 146 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. Outra pesquisa, jornalista Beto Almeida, realizada pelo IPESP, contratada pela XP Investimentos, mostra números bem parecidos com esse cenário traçado na participação do Carlos Alberto. O IPESP aponta que a rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro chega a 52%. Temos um conjunto de fatores aí, como as investigações da CPI da Covid-19, denúncias que surgem sobre rachadinha, desgastes da imagem do governo federal, porque muitas ações ainda não estão dentro das expectativas da população. O governo fez o esforço aí com a manutenção do auxílio emergencial, que foi fundamental, continua sendo essencial para dar mais estabilidade à economia, mas as polêmicas geradas em torno das ações adotadas pelo Ministério da Saúde na área da vacinação, especialmente da compra de vacinas, acabou por gerar ainda mais desgaste à imagem do governo, que se reflete também na rejeição na corrida presidencial. Pois é, Luciano, essa piora da avaliação do governo, né, de acordo com essas pesquisas, coincide exatamente com esses pontos citados por você. Avanço da CPI da Covid, porque uma CPI é aquela coisa, você sabe como ela inicia, não sabe como termina, ela vai ganhando novos contornos, e é o que tem acontecido agora em função, por exemplo, dessas novas denúncias de supostos esquemas de corrupção no governo, no Ministério da Saúde, e isso parece que tem pegado, como se diz, tem chegado junto ao inconsciente da população. E uma coisa que chama atenção... E um detalhe, antes de você avançar no seu comentário, Beto, a sensação que dá é que o governo não está tendo a competência devida para se defender e vai ignorando determinadas denúncias quando deveria criar o contraponto para mostrar o que o governo considera a veracidade dos fatos nessas denúncias sobre compra de vacinas. Mas aí já revela a falta de estratégia do governo, a estratégia da comunicação, do próprio presidente Bolsonaro em se comunicar. Quer dizer, entra uma série de fatores que complicam, sem dúvida, esse quadro. E essa piora da imagem presidencial, Luciano, me chamou a atenção isso aqui. Ela acontece principalmente entre a parcela da população que ganha até 2 salários mínimos. A avaliação negativa desse grupo cresceu 9 pontos percentuais em 2 meses. Passou de 45% para 54%. Ou seja, é exatamente na classe pobre, na classe que depende do auxílio emergencial, da classe que vive do Bolsa Família, é aí onde está a piora maior do presidente Bolsonaro. E na região Nordeste, essa rejeição chega a 60%. Eu aceito. Que eu ouvi, ele vai ser a pedra na vidraça. É isso aí. Ouvi de um eleitor dele. Isso aí. Vamos chutar o balde. Ele vai ser a pedra na vidraça. Diga-se de passagem, arrependido hoje. Eu cansei de escutar isso. Vamos chutar o balde. Vai que funciona, né? O brasileiro apostou ali. Então muita gente teve seus motivos legítimos para votar em Bolsonaro. E essas pessoas estão tirando o time de campo. A popularidade do presidente está derretendo por essas declarações, pelas ausências, por exemplo, em mostrar as provas que ele diz ter da fraude da eleição de 2018, agora ele agregou também a eleição de 2014, que o próprio PSDB já admite que foi uma eleição limpa nesse rol de acusações. Diz que tem as provas, mas não mostra, e não vai mostrar porque não tem, porque é mentira. E o eleitor percebe essas coisas. Veja aqui os números do Datafolha. A rejeição ao presidente subiu e atingiu o maior índice nos 13 levantamentos que
que o Instituto fez desde que o presidente assumiu o cargo. 51% dos entrevistados desaprovam o trabalho de Bolsonaro. Em maio, eram 45%. Já a avaliação positiva do presidente atingiu o pior nível em maio e se manteve estável, em 24%. Esses são aqueles fiéis que continuam apoiando, por algum motivo, esse governo translocado. Os que consideram regular a atuação do presidente caíram de 30% para 24%, comparando com o levantamento de maio. Essa pesquisa tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Os bolsonaristas têm alergia e ódio à Folha de São Paulo e ao Datafolha, mas os números do Datafolha confirmam aquilo que já foi concluído pelo Poder Data, que por sua vez concluíram aquilo que já havia saído no Instituto Paraná, que por sua vez, como é que é o nome do novo Ibope mesmo? Também confirmavam os números são números muito parecidos em todos os institutos. Ok, sempre tem um maluco que vai acreditar que há um grande conluio, uma grande conspiração de todos os institutos para levar o PT IPEC. de volta ao poder, IPEC. Só que isso simplesmente não é verdade. Não é? Quando todos os institutos de pesquisa concordam que a popularidade do presidente está derretendo, é porque a popularidade do presidente está derretendo. E, não obstante, ele dobra a aposta nas suas acusações malucas contra o sistema de urnas eletrônicas. Ele se torna cada vez mais agressivo no discurso, né? Ele duplica a dose daquilo que não tem funcionado até agora. Muita gente escrevendo para cá e com essa mesma percepção. Muitos dos que votaram em Jair Bolsonaro hoje dizendo, nossa, tô bem arrependido, tô bem arrependida. Vários. E aí queria só ler a mensagem do nosso ouvinte João Batista da Silveira, região da Água Fria, na capital paulista. Na live de ontem, Bolsonaro comprovou aquele velho ditado: quem caga, consente. Foi bonito esse, vai. Pensamento da sexta-feira. Correio deselegante para o presidente da República.